Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, quinta-feira, 10 horas e 32 minutos, dia 4 de agosto de 2022. Se meu pai estivesse vivo, completaria 82 anos nesta data. Ele é de 1940, nascido, como eu já falei anteriormente, no interior de Pernambuco, no sertão, na cidade de Bom Conselho. Desejo uma excelente sessão a todos, muita saúde e paz. E vamos iniciar os trabalhos falando do raciocínio, do racional do YouTube. Pessoal, na verdade, nós orientamos a galera que estava de fora do day trade ou que liquidou ontem por razão de margem, né, na corretora ou porque quis liquidar. Quando o mercado abriu, a gente comentou de uma compra a mercado bem na mínima mesmo, né? Ali na região de 104,200, a mínima foi 104,170, então a gente orienta todo mundo. Quem manteve day trade estendido, quem entrou hoje porque é novo no grupo, ontem não operou. E nós realizamos lucro a 105,350, totalizando, acho que foram 1.720 pontos na semana. Aí alguns investidores vão falar, caramba, mas eu fiz mais que 1.720. Fez porque quem liquidou no leilão de fechamento e entrou depois com a nossa orientação acabou pontuando um pouquinho mais, vida que segue. Tomando meu energético Bali de melancia, sem açúcar. Mas de repente tivesse tido alguns gaps de alta, o pessoal que estendeu teria um resultado melhor. Mas enfim, todo mundo pontuou aí perto de 2.000 pontos. Lembrando que o day trade, eu trabalho particularmente com 500 mini contratos no swing trade. Day trade eu trabalho entre 50 e 100, que seria entre 10 e 20% da posição. Nessa de hoje eu estendi, né? Eu vim com 90. Então tá feito, agora tá recuando um pouco. Agora eu não vou falar de racional nenhum, porque eu acabei de realizar lucro, mas corrigir um pouco mais, tanto eu vou falar quanto eu vou postar o racional lá mesmo gravando no Telegram, ok? A questão é, né, nós temos o rompimento de uma cunha, CLTB foi rompida na verdade na terça, pullback na quarta, hoje prossegue aqui no movimento ascendente, ponto alto, rompimento de 104,655. Qual que é o alvo da semana que eu comentei na quinta-feira de semana anterior? Que essa semana o alvo seria 106, 140. Não que a gente vá mexer nas posições, realizar lucro, nada. Mas é uma referência, né? É uma simetria, né? Se você observar, tem um ombro, cabeça, ombro invertido. É aquele padrão do foguete, né? O padrão do foguete é aquele que no início da figura que você já tem praticamente um alvo. É aquele oco, eu observei esse padrão em 2008, 2009, que ele era muito eficaz. Então o alvo para o movimento do mini índice é algo perto aqui dos 116.000 pontos, né, onde eu circulei. 115, 115.815, 116 por ali. Né? Então é um alvo para as próximas semanas, aí eu acredito firmemente que vai buscar. Ok? Então, falemos agora do mini dólar. O mini dólar, ele ontem trabalhou entre as retrações de Fibonacci. Eu tracei do fundo, eu tracei do topo a 5.578 até o fundo, 5.175.500. Nesse fundo anterior aqui, eu só deixo no gráfico aquilo que realmente é essencial. Eu não gosto de um gráfico poluído de forma nenhuma. E o que aconteceu, né? Entre as retrações de 61,8% e 50%, e ao praticamente tocar a média de 21, o dólar sentiu, e ele está caindo, né? A gente teve aí a reunião do Copom ontem, no segundo dia, aumentou os juros em 50 pontos base. E vale comentar aqui que o dólar tem um topo mais baixo que o anterior. Eu conectei esses topos através de uma LTB pontilhada em vermelho e ele está perdendo uma região importante de suporte que é o 5.298, né, que gerou o repique na parte final da sessão de ontem e tal.
e há um suporte intermediário em 5287 que deve ser pressionado, né, o 5287. Esse suporte deve ser pressionado e deve ser violado, inclusive. E aí deve cumprir aqui a ideia do oco, inicialmente para 5234, depois tem aqui 5221 e 500 e finalmente 5175 e 500, acho que lá para terça-feira de semana que vem. Que é mais ou menos onde está o nosso médio. O nosso médio está um pouquinho abaixo disso. Pessoal, uma outra... Deixa eu tomar um pouco do meu energético aqui. Falar do milho. Eu praticamente, né, nesse assunto que se refere ao milho, eu estou respondendo publicamente, né, porque uma série de alunos nos últimos dias me perguntou sobre alguma manobra no milho, tal, sobre qual que era o vencimento com mais liquidez. Então, primeiramente, né, a gente vem aqui em ajustes do pregão. Geralmente a gente compara os três vencimentos aqui. Os primeiros, né, o UX22F23. Então isso você acha nesse link aqui da B3. Só para não esquecer, ó, os estrangeiros fecharam julho com 1.852.507. Começaram vendendo no dia 1º de agosto, 90.205. Deixa eu ver se já saiu aqui o que eles fizeram na sessão seguinte. Ó, pessoal, a tendência é preço de petróleo e grão subirem. Isso inclui o milho, né? Lawrence Summers. Ó, Tex, varejo de construção avançam em bloco após Copom Doves. Essa é a tendência. Pô, se a gente pegar aqui, ó, quer ver aqui se eu pegar setores, todos os dias a gente consegue pegar uma série de ativos subindo perto de 5% ou mais. Ó, Embraer subiu o balanço, saiu o balanço, ó, subindo 5%. A gente vai ver mais tarde, ó, Cury voando, Mitre, ó, PDG, Plano, Tenda. Ó, mas é alta forte, né? Então, isso tem sido cada vez mais comum. Aí um grupo de ações subindo 5, 6%, ó. TPI subindo forte. Eu tenho falado sobre isso no Instagram. Ó, Smart Fit, que a gente tem em carteira, subindo muito forte. Até a Oi subindo. Se a Oi está subindo é porque o negócio está... Ó, Cruzeiro do Sul Educacional, CSU do Card System, System, na verdade, do Card System é brincadeira, daquele... Vinha o helicóptero ali, apitava, só que apita o pessoal olha, dá risada e nem... Ó, Via e Magazine Luiza subindo muito forte, então essa é a tendência. Né? De altas exorbitantes. Ó. Local Web subindo forte, Melius. Eu falei da Mobile ontem, ó. Westwing, quer dizer, não eram ações que iam quebrar tudo, que iam valer R$1,50. Isso daí é coisa de anarquista, né? Esses ativos, eles dependem de algumas variáveis e é o que eu comentava há muito tempo. Tendo uma Selic terminal definida, que na minha opinião definiu, a tendência é subir forte. Infelizmente não tem aqui ainda no broadcast o que fizeram os investidores estrangeiros no pregão seguinte, né? Legal. Depois a gente volta aqui para fazer o pente fino. Então, pessoal, falando do milho, a nossa posição é no CCM Udiúva 22. Nós temos claramente aí um ombro, cabeça, ombro invertido. E eu penso que esse canal ainda é válido, né? Houve uma primeira tentativa de rompê-lo. Existe uma simetria em U, e essa simetria em U, ela tem alva 90 com 10. Então 90 com 10 é um ponto que pode ser testado segunda-feira, terça-feira. Eu acho que vai ser.
né? É uma simetria em U, é difícil falhar, né? E aí, se realmente romper e buscar essa região de maneira firme, rompe o canal e ele seria duplicado. Então, por exemplo, como é que você pode facilmente fazer a medida do potencial desse movimento? Ó, você pode colocar Fibonacci, mas aí você simplifica. Você não precisa deixar porcentagem, nem valores, nem nada. Você usa Fibonacci como uma régua. Aí você vem aqui e você projeta a partir de um... Isso é se fosse rompido hoje, tá? Então eu fiz a medida. Tudo bem, não é um canal totalmente paralelo, mas se você for projetar, por exemplo, se romper hoje, vai até acima de 95,10. Compreendem? Então, 95,10 é um alvo que deve ser, talvez aí em 10 pregões ou menos. Que é onde está o nosso médio. Então, em relação ao pessoal que falou, professor, não seria hora de rolar, trocar o contrato? Olha, o U que a gente está operando 172 milhões hoje, o X22, 44 e o F23, 21. Então, não. Por enquanto, ficamos no contrato U. Certo? Falando um pouco do BOVA11, né? O BOVA11, ele está... Vou apagar essa reta aqui. Sabem que eu só deixo no gráfico aquilo que é essencial, né? O 100 com 32 já foi, já fechou esse primeiro gap, então a gente apaga. Na verdade, eu vou transferir esse gap para cá. É um gap de fuga. Né? Simplesmente, nós temos uma cunha com objetivo a 117,22 para setembro. Se a gente for contar os candles aí, agora 108,75 é alvo para agosto. Né, até o final do mês. Aí. E aí, IBOV rompeu também a cunha, o primeiro objetivo, 112,690. Eu acho que lá pelo dia 17, 18, 19 de setembro pode buscar esse patamar. E nós temos o DI, que nós adiantamos o movimento desde o início. Eu comentei que eu operei DI junto a um banco, que tinha aqui a 13.500 uma venda mais clara que a água. Essa minha ideia foi reforçada na perda da LTA pontilhada. Nós temos um oco em desenvolvimento e que provavelmente buscaria algo próximo aí do 13.165, né? Eu tenho outro estudo que eu tracei do DI no TradingView. Ó, tem uma LTA curta, ele trabalha aqui com base no ajuste, né? Então é isso, DI em queda. Se eu tivesse vendido, eu começaria já a liquidar a posição, não que eu encerraria. Mas eu gostava, por exemplo, de trabalhar com DI assim. Imagina que eu tivesse vendido, né, de fato, nesse momento. Eu provavelmente hoje realizaria lucro de 20% da posição. Acho bastante equilibrada essa manobra. Ok? Legal. Então a gente acertou o movimento do DI também, comentamos que ele estava atrasado em relação aos juros americanos. Então, assim sendo, agora eu vou prestigiar aqui os nossos amigos do YouTube. Então vamos lá. Thomas Bolzan, e pessoal, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, atuem na área de comentários, falem da Top Traders, assim a gente consegue crescer de forma orgânica. Thomas, olá professor, dando uma olhada nas carteiras de que temos BKBR3, sim. Estou nela, mas tenho também a Meal 3, né, que controla aí Viena, Frango Assado, Pizza Hut. E pelo site Fundamentos, que a gente gosta muito, inclusive, né, está menos pior.
O que acha dela? Está num preço que não deve ser desprezado. E a Cielo, hein? Fiz um medião em 2,20, parabéns. Gostaria que desse uma olhada na Hapvida nos fundamentos, pois apesar de barata, tem PL de 277. O setor e assim é uma aberração. Vamos lá. Então, primeiro, o BKBR3, né? A BKBR3 está envolvida uma oferta de um fundo árabe para deter 50,10% das ações. Ela subiu primeiramente 18,81, 3,65, 8,36. Então, é claro, né? Vai ter aquele processo de aproximação entre média e preço. Só que, pessoal, ela está rompendo aqui no semanal 8,05, né? Uma região de resistência importante. E ela tem 8,80. Eu gostaria de ver como é que o ativo vai se comportar a 8,80. Então, a gente mantém ela em carteira, né? O próprio amigo comentou que a MEAL3 está melhor. A MEAL3 é uma alternativa. Né? Tá numa fase embrionária. Eu sou cismado com esse ativo, a gente já fez um trade nela, é uma ação traiçoeira, porque tem uma liquidez menor. Só que assim, tá rompendo 1,77, né? Então, diante de tantas oportunidades de compra hoje, eu não entraria em MEAL3. Mas entre a compra e a venda eu compraria. Então, primeiro é uma situação número 1. Cielo. Muitos entendidos aí falavam que era para trabalhar vendido a descoberto, quando ela estava 2 e pouco, que a ação iria a R$1. São os especialistas da bolsa, né? Não tem responsabilidade nenhuma. O ativo está 4,95. Eu trabalharia com stop abaixo da mínima do dia anterior. Então, por exemplo, amanhã, por exemplo, hoje, qual que é a mínima de ontem? 4,55. Eu botaria o stop 1% abaixo. Ou da mínima do próprio dia, quando você tem um movimento forte assim. Por exemplo, a mínima de hoje, 4,83, pode trabalhar com stop a 4,82. Estopou, vida que segue. Se ela continuar subindo, você vai escalando junto com o ativo. É uma forma inteligente de acompanhar ações controversas, né? Sobre a Hapvida, vamos dar uma olhada aqui. Fundamentos, é um site que a gente usa, inclusive na imersão, tal. A gente faz uma das aulas com o auxílio do site Fundamentos. Vamos lá ver Hapvida. Nosso amigo me comentou, apesar de barata, tem um PL de 2,77. Tá 2,82. O que é o PL, para quem não sabe? Ó, preço da ação dividido pelo lucro por ação. O PL é o número de anos que você levaria para reaver o capital aplicado na compra de uma ação, através do recebimento de lucro gerado pela empresa, considerando que esse lucro permaneçam constantes. O que acontece, querido? Muito simples a explicação aqui, ó. Simples porque, né, eu não estou dizendo que a sua pergunta é maravilhosa, ela é excelente, ela é inteligente, como sempre, é a dúvida de muitos queridos amigos, mas ela teve prejuízo, apesar de ter receita líquida positiva nos últimos 3 meses, né, a gente vai ver o balanço agora, mas é por causa do prejuízo que ela deu. Então acaba sendo uma situação de uma empresa que deu prejuízo, né? É isso. Então vamos ver o gráfico. Mas aí eu sempre falo a minha preferência do setor, né? Ó, bem interessante, ó, rompeu um triângulo acima de 6,69. Tem gap aqui para fechar, deve vir pelo menos aos R$8. Vamos, por exemplo, colocar Redor aqui, que é a minha preferência, né? No setor. É uma das, né? Fleury eu gosto, mas Redor é a minha preferência. Ó, é alto também, ó, 47,11. Só que ela deu lucro, né, nos últimos 3 meses. Perfeito? Então é uma característica do setor, TPL alto, mas no caso dela acaba sendo, entre aspas, algo exótico, porque ela deu prejuízo no último balanço. Redor é ativo para R$50 aí dentro de algumas semanas, na minha visão. Então dá para pegar uma alta praticamente aí de 50%, talvez mais na ação. Ok? Grande abraço, caríssimo Roku Hor.
Olá, mestre, vende treinamento para day trade? Faz tempo que acompanho os sensacionais diários, de dezembro para cá, acho que teve uns 160 racionais, a gente errou 8, acertou 152, portanto, a gente está com um índice aí de 96% de acerto. Na verdade, Rocco, a gente não vende nada na Top Traders, a gente não vende mentoria, não vende livro, não vende acesso, não vende sala. Uma ou outra vez ao ano a gente lança a imersão, por exemplo, ano passado a gente lançou 2. Aí que agora a gente está no período de portas abertas, por isso que eu estou fazendo esses racionais. Quando a gente lançar a imersão 14, as informações serão restritas, né? E dentro da imersão tem os day trades e dentro do grupo fechado tem os day trades. Por enquanto, você consegue acompanhar aqui pelo YouTube ou no Telegram, o link está aqui na bio, e depois isso daí será fechado, vai fazer parte do pacote, ok? César Paulo, fala Wagner, e quando eu falo que a gente de vez em quando lança imersão, é isso mesmo. No passado, por exemplo, nós lançamos 2, uma em março e uma em maio. Depois, esse ano, quando o mercado bater 126, a gente vai lançar a 14. Mas antes disso vai ter uma novidade aí para que vocês garantam um preço bem descontado para a imersão. Aguardem. Algo que vai ser bom para todos. César Paulo, fala Wagner, Timão sofreu, hein? Realmente foi um jogo mais favorável ao Flamengo. Mas uma coisa é você entrar com aquele time maluco, outra coisa é você entrar com Cássio, Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos, aí entrar no meio, no meio de campo com Duqueiroz, tudo bem que o Maicon machucou, mas poderia ser o Fausto Vera também, e Giuliano, desde o começo, Roger Guedes de centroavante, tudo bem que o William machucou, né? Mas o William sendo escalado, se não pudesse ser o William, colocar o Yuri Alberto, né, que mais ou menos como jogam Pedro e Gabigol, e aí colocar, aí poderia ser o Adson, o Gustavo, pelas beiradas de campo, então flutuando. Agora aquele time que entrou com Piton na lateral, aí colocou o Roger Guedes no segundo tempo. Aí é um time muito mal escalado. O treinador é ruim do Corinthians. Dentro de casa foi duro. Analisa pra gente. Ele pede aqui os 3 ativos do setor de logística. Seja sempre bem-vindo, César. Então o Corinthians foi escalado errado. É claro que o Flamengo é melhor. Ninguém vai ser maluco de dizer que não. Mas poderia ter sido talvez um 0-0, 1-1. Ou 1-0, que ainda é um placar que daria pra... Agora 2-0 é complicado. A única chance é fazer um gol no começo, né? Então Sequoia, ela tá rompendo 6,66, alvo curto, 9,60, talvez ainda para agosto. O ativo disparou, né? Ela saiu de R$5, né? Daqui a pouco bate 40% de alta em 3 semanas, é isso. Né? É o que eu falei, em julho e agosto, ações disparariam 30% a 40%. Ó. 15% de alta numa semana, fez a pausa, agora já acumula 20%. Lembra que eu falava de ativo subindo 30%, 40%, 50% num período curto? Está imaterializado todos os dias. Aí nós temos a Simpar. Muitos ativos vão subir 100% dos fundos até o fim de agosto agora. Que caíram muito, né? Nesse caso aqui, César, eu acho que já foi o movimento, né? É interessante para quem está no barco, ó, fez um ombro, cabeça, ombro invertido, mas está distante da média. Agora, entre a compra e a venda eu compraria, sem dúvida nenhuma, né? E eu compraria, mas não está naquela fase embrionária, perto da cabeça do pivô, a 9,69. E tem a Vamo. Deixa eu só ver o seguinte aqui, setores. Onde que essas empresas estão enquadradas aqui? Só para tirar uma dúvida, pessoal, para não deixar passar aqui. Ó, quando você pega ações como Ambipar, Copasa, ações de água, saneamento, subindo forte, é porque realmente o capital
ele está espraiado, digamos assim, né? Então, lembra que eu falei da Pague Menos, ó, Pague Menos subindo forte. Eu falei das farmácias, lembra que eu falei, ó, Pague Menos, ela é a minha, eu tava lá na praia quando eu falei isso para vocês, ó, é a minha melhor opção, ó, já tá rompendo 4,96 e ativa aí para R$7 até o final do mês. Deixa eu só ver onde é que eles enquadram esse setor. Ó, até Enjoei tá subindo. Pô, se Enjoei tá subindo, aí é porque tem coisa boa aí. Só ver onde é que eles enquadram esse setor. Ó, a Marisa, né, tá subindo legal. Agora a Gerdau é um caso sério, né? Deixa eu ver onde é que eles enquadram aqui. O Smart Fit muito forte, eu fiz até a matéria lá pro... Ó, é confuso, ó, tá vendo por que eu perguntei isso? Ó, setores diversos. Por exemplo, a Sequoia tá aqui. Ó, é confuso, ó. E tem outras empresas do setor de transporte. Ó, por exemplo, onde é que tá Vamo aqui, ó. Então é aquela velha história que eu falo, pessoal. Ó, Vamo nem tá aqui. Tem que ter 2, 3 programas, porque, ó, que nem Simpar, ó, cadê Simpar? Né? Tem que ter alguns outros programas. Ó, por exemplo, o Vamos tá em diversos, né? Então, quer dizer, tem que ter alguns programas para você ter autonomia e ter um nível de consciência bom na bolsa. Então não tem esse negócio de fórmula mágica, de método, de ferramenta. É o trader, é o ser humano ali interagindo com as informações, com softwares de gráfico, de fundamento, de noticiosos e tomando as decisões, né? Se tivesse uma fórmula mágica, né? Então, no caso da Vamo, eu acho que o movimento também foi. Deu sopa aqui embaixo, né, principalmente no rompimento do doji, mas assim, sendo objetivo. Mastro bandeira, o ativo caminha para buscar 15,50, R$16. Para quem acha que é válido para pegar uma guerrilha, é possível, está em tendência, você está comprando um ativo em tendência. Só que se, por exemplo, corrigir, você tem que segurar a onda, se colocar stop curto pode ser estopado. Então uma simetria em V é aquele ombro, cabeça, ombro invertido com o alvo, é o padrão do foguete, o alvo 1566. Obrigado ao César, ao Roque e ao Thomas que fizeram nosso programa nobre e melhor. E pessoal, não se acanhem, atuem nos comentários, me botem para trabalhar, se inscrevam, compartilhem, assim nós crescemos e evoluímos juntos. Muito bem. Então agora nós falaremos sobre os balanços corporativos desde ontem. Então vamos lá. Vamos lá. Primeiro é a Ultrapar. O GPA3 é uma das ações mais complicadas de operar na bolsa. Né? Olha o movimento dela, ela está de lado praticamente há um tempo considerável, né? Eu poderia montar acho que umas 5 ações, umas 5 carteiras, dificilmente eu colocaria Ultrapar. Ela concluiu a venda da Extra Farma para Pague Menos. O ativo não se movimentou muito, acho que ela adiantou o movimento, é um ombro, cabeça, ombro também. Enfim, eu realizaria lucro e trocaria talvez aí para um outro setor, até pela própria Pague Menos. Eu acho que faz sentido, né? Aí teve PetroRio, que é Prio 3. Não é um setor que me atrai no momento, eu sou bem claro quando eu falo, é claro, é óbvio, né?
Tem aqui um Três Rios, o ativo vem subindo, mas você pega o petróleo, né? Hoje, né, o petróleo está patinando, né? Hoje o petróleo, lembra que eu comentei no início da semana que era muito mais provável que o petróleo buscasse 90,56 do que os 110 dólares, 115. Então ele está abaixo, né, do 90,56, enfim, o WTI, o Brent. Eu comentei também que era muito mais provável, em vez de buscar aqui o 120, que ele buscasse 94,55, está quase lá. Então hoje o petróleo tem um topo duplo, né? Esse é o alvo. Eu acho que alguma coisa atrelada a minério ainda faz sentido, né? O minério parece ter um ombro, cabeça-ombro invertido aqui, enfim. Reabertura chinesa, talvez nós tenhamos o camarada da coxinha de picanha ali. Ele sai assoviando e anunciando a coxinha de picanha. Então tá com cara de pivô de alta também a ser acionado a 120,95. Né? Então é isso. Então Prio 3 não seria para mim uma prioridade. TOTUS. TOTUS 3. TOTUS é uma das ações mais técnicas da bolsa, já entrou em imersão. Ela fez aqui um ombro no dia 20 de junho, cabeça no dia 30 e um segundo ombro dia 13 de julho. Inflexionou, média de 21, voltou a trabalhar acima de 26,23, acionou um pivô a 26,57 e é para o alto e avante. É uma ação, de repente, que pode buscar R$ 38,00 aí no mês de setembro e tal. É uma boa. Reagindo bem ao balanço. Uma reação boa ao balanço, firme, é sempre interessante. Né? Sempre interessante. Então, a China fazendo manobras militares ao redor de Taiwan, serão hoje domingo, acho que esse driver vai arrefecer. Pô, se a China invade Taiwan lá e toma as indústrias de semicondutores, pô, vai atrasar décadas aí o processo, né? E se eles destruírem, pô, seria um caos mundial. Não vão fazer isso, né? Eu estive nesses distritos industriais de Taiwan alguns anos atrás, eles estão realmente... de semicondutores falam em mais de 10 anos à frente dos mais avançados, até da própria Coreia do Sul, né? Então não adianta invadir, querer tomar posse. A indústria taiwanesa é muito adiantada, né? Tecnologias que eu vi em Taiwan em determinados anos, eu fui ver depois em países europeus 10 anos depois, em níveis parecidos, assim. Então a indústria taiwanesa ela é muito, pessoal, mas assim, muito adiantada mesmo. Não em tudo, eu estou falando especificamente de semicondutores, mas algumas tecnologias também. Não em todas as tecnologias, eu não estou dizendo isso. Balanço Alibaba e Embraer, vamos ver. Baba foi uma das minhas maiores operações no exterior, eu fiz essas operações de forma pública há uns anos atrás. Baba está deixando aqui uma ilha de reversão, então deve continuar subindo aqui para fechar o gap. Mas é uma empresa que hoje, por exemplo, é aquilo que eu comento, né? Você pode, por exemplo, ter um carro, às vezes você tem condições de ter um Audi, uma BMW ou um Mercedes, né? Putz, aí você vai inventar de ter um carro chinês. Para que complicar, né? Para que operar Baba, você pode operar Meli, né? Cara, é simplificar a vida, né? Lembra que eu comentei sobre Mercado Livre? O Mercado Livre, ó, rompeu o triângulo. Só hoje está subindo 14,39. Na semana, 25... Lembra que eu comentei ações subindo 20%, 30% nos Estados Unidos também? Então, pô, se você tem... Só que agora, aqui, ela deu entrada nos fundos mais altos. Cruzamento de média aqui.
já é para administrar para quem está dentro, né? Por exemplo. Ó, vamos dar uma olhada na carteira Fly USA. Então, Meli, assim, a gente está no barco, ela deve fechar o gap aqui nos $1.200. AMD é ouro. E eu falava isso desde aqui de baixo, ó, desde o padrão da alavanca. Agora, é para seguidores de tendência, mas é aquela história, pessoal. Uma coisa é você comprar o ativo a 70,85, outra coisa é a 100, mas ainda vale compra. A 100 parece a carne lá, né? A R$100. XP foi um dos destaques da minha live ontem no Instagram. XP tem um ponto-chave aqui a 23,70. Se ela romper, ela pode dar um tiro aqui no mês de agosto a 28,65, que é a máxima do dia 21. Tesla é um outro ativo que é ouro. Ó. Rompeu o triângulo, tem o primeiro objetivo a 955,50, deve passar reta e direta, buscar 192,22 ou fechar o gap aqui a 187,30. Deere & Company rompeu uma cunha, está fazendo agora a mastro bandeira. United Steel tende a recuperar-se na esteira do minério, desenha também o mastro bandeira. Caterpillar, boa oportunidade, recua até o topo anterior. MME deu uma boa resposta, deixou um gap de fuga e rompeu uma LTB importante. Apple, para o alto e avante, caminha para $180 no mês de agosto e início de setembro. JP Morgan já preocupa, porque o ativo não reage, então é uma candidata à troca dentro em breve. IGM eu ainda acredito no ativo, mas ela me preocupa um pouco também, porque ela não está acompanhando o ritmo de recuperação, apesar desse 3 rios que ela tem aqui no gráfico. Então faltou Embraer, né? Acho que dos ativos que tiveram seus balanços divulgados, faltou só Embraer. Apesar de ser uma planilha meio maluca aqui, vamos ver hoje, né, dia 4 de agosto, quais seriam os... Ó, então hoje, ó, AES Brasil, Sanepar, Tupi, Tenda Fleury, Bradesco, Alpargatas, Porto Seguro e Grendene. Amanhã não tem balanços aqui previstos, enfim. Então faltou Embraer para eu estudar aqui os balanços corporativos. Embraer, belíssima oportunidade no rompimento do pivô a 12,26. Não é uma ação que eu morra de amores assim. Eu fiz um trade muito sofrido, como diz no interior, nela. Nunca mais operei nela nem JBS. Eu saí no lucro nas duas operações, mas sofri muito. Mas ela está com uma configuração de alta, né? Para investidores mais conservadores. Por exemplo, se eu fosse montar hoje uma carteira mais conservadora para investidores que querem bater renda fixa, eu prefiro, por exemplo, colocar nessa carteira Embraer do que Itaúsa. Perfeito? Aí façamos a carteira Desafios. Local Web, eu comentei com vocês na virada do mês que ela buscaria algo perto de R$10 no curto prazo. Ela está rompendo 8,98. Qual que é a próxima parada? 10,72. 10,72, 10,94, talvez 11,29 aqui no curto prazo. Então, uma ação com bom potencial. BPAC, ombro, cabeça, ombro invertido, finalmente rompeu o triângulo descendente. Aí nós temos Cury, Cury é ouro. Né? Eu falei que esse ativo iria recuperar. Né? Mesmo a 8,50, a Cury ainda é barata, pessoal. A Cury tem potencial para o mês de agosto para buscar 9,61. Aí nós temos Positivo, que é uma outra ação que a gente acredita muito. Ela tem uma simetria, ela fez aqui um arame, né, entre os dias 27 e as semanas, né, do dia 27 e 4 de julho. Ela tem o alvo a 8,85 no curto prazo, ó, na semana está subindo 9,77. Né? Então vamos observar quando ela chegar a 8,85. Né? Eu tenho os médios das operações todos anotados.
A gente deve fazer manobras nas carteiras dentro em breve. E Melnick tem um ombro cabeçal, ombro invertido. Eu acho que ela busca até o fim de agosto 4,50. A decepção dos portfólios é Gerdau. Só que assim, todas as vezes que vocês forem calcular o médio, depois eu vou atualizar o preço médio em Gerdau. Tem que descontar os dividendos, né? Então, você tem que descontar dividendo, ó, só agora 0,71. Ela fica ex no dia 16, né? Então é isso aí. Certo? Muito bom. Então vamos lá, Bitcoin. Bitcoin é isso, é o que eu comentei de manhã, não vale a pena mexer agora, né? Então eu acho que Bitcoin, BitH11, tudo oportunidade, né? Hash 11, oportunidade. O milho nós comentamos, DI, Ibovespa em dólares. Correção no preço curta, deve romper 20.116 dólares e decolar. Tem dois gaps abertos aqui para puxar preço, padrão do farol. O DXY ajuda numa movimentação de baixa que a gente espera para o dólar, né? Tá caindo após tocar LTB, movimento de pullback. Ponto psicológico de 1.000 dólares rompido no MME. Ponto-chave 1.006,70 para acionar um pivô. E aí é praticamente a região onde deve romper essa LTB. E aí bolsas na Europa, índice DAX aqui na tela para o alto e avante, ó, corrigiu até a média. Deve caminhar rumo a essa LTB na próxima semana. A Bolsa de Paris. Vamos traçar também um padrão parecido, né? Rompeu aí um triângulo, ou que seja para os mais exigentes uma LTB. Lembremos que a gente identificou esse movimento do ombro cabeção invertido sobre uma LTA de médio prazo, né? Então, para o alto e avante, Eurostock 50. Eu aprendi a tirar zoom de gráfico assim com o professor Márcio Noronha. Ó, ombro, cabeção, ombro invertido, você vê... aí você não vê só as árvores, mas sim as florestas, né? Para quem não sabe, pessoal, eu fui aluno de toda essa galera aí da velha guarda. Aluno, companheiro de Expo Money desse pessoal, aprendi muito. Eu lembro que às vezes nos almoços, nas reuniões, né? O pessoal da velha guarda estava ali explicando, contando as suas experiências, e o pessoal estava mexendo no celular, dispersos, o mundo da lua, e eu dava maior atenção. Aprendi muito nesses diálogos, né? Sempre fui muito atencioso, respeitoso com esses profissionais que iniciaram, né, todo esse processo educacional aqui no Brasil. Então, alvo curto aqui, 3851,80 pelo estoque 50, e Bolsa do Reino Unido caminha aqui para a região de 7.640, por ali. O EWZ, eu não sei se vocês perceberam, mas o Zé Vendinha, além dele não falar em venda, ele só fala coisa positiva agora. Ele falou em comprar EWZ, né? Então, deve estar comprado no EWZ. Então, se romper aqui 29,27, tem 1, 2, 3 gaps para fechar. BZQ é o ultra short, aprendi com o Vlad e Fábio Figueiredo, que... Não que eu aprendi com ele o oco, né? Aprendi a olhar o BZQ, eu nem sabia que esse ETF existia. Então eu sou sempre disposto a aprender, pessoal. Ó, ombro, cabeça, ombro invertido, tem mais espaço para ceder. O VIX está em alta, né? Um repique aqui nessa LTA, que é muito forte. E hoje, né, o mercado brasileiro está subindo, mesmo com as bolsas americanas derrapando, por causa da Selic terminal a 13,75, para bons entendedores. Então, é uma queda que nada muda a direção do preço, o S&P, o índice Nasdaq também pode corrigir, mas não deve mudar nada. Títulos de 10 anos sentiram a média de 21, estão descendo. Então, estrela cadente, ó, a mínima 2,699 está perdendo. Petróleo nós comentamos, minério também. Então, faltou aqui a bolsa do Japão, né? Volta a subir.
deve romper a região da bagunça, pular para 28.400 nos próximos dias. E aí a gente terá aqui a Bolsa de Xangai com sinal de fundo. 3 sessões praticamente bateram o mesmo piso. Bom, Small 11, para quem acompanha o nosso trabalho, pessoal, não é uma novidade esse movimento. Eu sempre falei, é um fundo barato para operar, para comprar, romper um triângulo. Mira 110 no mês de agosto, está 102 e deve caminhar, ó, já fechou esse gap. Então, uma rara oportunidade. O índice de setor financeiro muito forte, né? Nós temos um ombro, cabeça-ombro invertido, alvo curto a 10.800. O Imob é uma grata, eu não vou dizer uma surpresa, porque a gente já esperava nessa movimentação, mas ó, já tem topos e fundos ascendentes, tem muito espaço para subir, talvez a 800 durante o mês de agosto. O IMAT é uma decepção. Se o IMAT estivesse em alta, a bolsa estaria a 108, 109 mil pontos. Mas é possível, vamos observar o minério, de repente um repique no petróleo. O índice de energia, na semana passada eu comentei que nessa semana agora buscaria a LTA, provavelmente vai fazê-lo amanhã. E o índice de consumo, vocês lembram que eu comentava, enquanto o índice de consumo não reagia alta, é voo de galinha, e ele começou a reagir, ó, aqui ele quebrou a sequência de topos e fundos descendentes, fez fundos mais altos que o anterior e é para o alto e avante, alvo curto a 3538. Legal, então façamos, para a gente finalizar, os ativos fixos. Então tem aqui o China 11, que me parece uma oportunidade de uma compra, mesmo que leve, que fez um fora da banda dentro da banda e um engolfo entre os dias 1º e 2 de agosto. Aí nós temos Vale. Parece brincadeira, mas não é, né? A Vale, novamente, eu acho que é oportunidade aqui em Vale. Se a Vale subir, o mercado decola. Petrobras tem fundamentos descontados, mas o petróleo meio que trava o ativo, está longe de média. Eu realizaria lucro ou colocaria stop abaixo da mínima do dia anterior no intraday, não esperaria o fechamento. Os outros ativos aqui nós já falamos, então faltou o quê? Faltou Sambi. Rompeu aí um triângulo, está armando o rompimento de R$ 29,00 para buscar 31,04. Temos YouTube, caminhando rumo ao teste da linha alta da Cunha, deve rompê-la, assim como 24,65 e mira 26,42 na próxima semana. A Itaúsa está saindo do casulo, né? 3 semanas lateral está rompendo, deve ser um movimento consistente, capaz de romper 9,01 e mirar 9,61 em setembro. Bradesco, eu comentava, né, que era uma das ações mais atraentes do setor bancário, rompeu a neckline 17,64, mira 19,05 na próxima semana. Banco do Brasil caminha lentamente a 37,79, mas eu acho que vai romper esse patamar, porque aqui praticamente ela fez um mastro bandeira, aí nós vamos ter B3SA3, né? Até a B3SA3 está subindo forte, então o negócio está bom, né? Houve um rompimento de uma cunha, um pullback, né, testando esse ponto rompido como resistência, como suporte, e agora alvo curto 12,96, que é essa região aqui em cima, pessoal. Então é uma região de alvo aqui, provavelmente vai buscar nos próximos dias. E aí a Ambev é Ambev, né? Eu não compraria ação, se eu montasse umas 3 carteiras novas, a Ambev não estaria, né, antes contracíclica, é um ativo maluco. Ok? Mas a gente avalia porque muita gente gosta. Então tá entregue. Saúde e paz a todos. Um grande abraço, pessoal. Contem sempre comigo em todos os momentos. Mais tarde vai ter stories. Nós temos stories aqui, ó. Participem. Só no final da tarde, início da noite eu vou trocar. Eu vou fazer provavelmente hoje, no período da tarde, eu devo fazer stories, colocar alguma coisa no feed e fazer uma live à noite, alguma coisa assim. Então, prestigiem aqui, né, as nossas lives.
Ontem eu deixei essa cara de interrogação sobre o Copom, será Selic terminal, será que o mercado iria subir? E participem das enquetes aqui que a gente colocou no... 214 pessoas já participaram, tem várias perguntas. Eu gostaria de saber o que a nossa comunidade está pensando. Então, saúde e paz a todos, vamos em frente. Valeu!